Ô, boa tarde, pessoal, boa tarde. Tô aqui desmontando o ultraleve do Calango Azul, né, o trike. Então, como eu acabei de comer agora, tô comendo uma bolachinha aqui, para distrair um pouco a boca. Resolvi contar a minha história na aviação experimental para vocês. O começo da minha história na aviação experimental para vocês, né? Como o Santiago entrou na aviação experimental. Bom, vamos lá. Eu era um modelista. Voava lá em Franco da Rocha. E um belo dia eu tô lá voando, embaixo de uma pista que se voa ultraleve. Aí eu vi aquelas asa delta com motor lá embaixo, tudo, com o carrinho, né? Falei, que é isso? Aí eu desci e fui lá olhar. Tava o Luizinho, o Robertinho e o Amir Klink, né? Aí papo vai, papo vem, o Robertinho me chamou para fazer um voo. Eu peguei e fui. Aí o Robertinho subiu pra caramba, furamos camada. Nossa senhora, aquele carrinho super pequeno, apertado. O Voyager não tinha um relógio de manutenção do motor, não tinha nada. Era aquela coisa extremamente precária, né? Aí beleza, subi e tal, fui, chegou lá em cima, furamos uma camada. Aí pra descer o Robertinho me tá com um parafuso no trike ainda, tudo aquelas coisas de doido. A hora acabou de pousar, ele falou, e aí, gostou? Eu falei, eu nunca mais subo nisso. Beleza. Aí no próximo final de semana eu fui pra lá, tava, se eu não me engano, o Luizinho mais 3, eu não lembro quem era. Aí desci lá, fui falar com o Luizinho me chamou pra voar. Aí ele fez um voo comigo maravilhoso. Eu falei, puta, mudou toda a minha concepção do que eu tinha visto, né? Falei, que beleza. Só que, como sempre, ultraleve é caro. E eu não tinha dinheiro para isso. E nesse meio de campo, o Zé Eduardo, meu amigo, que me ensinou a voar, estava comprando um trike da Icarus. Ele tinha entrado, comprado o trike da Icarus, tudo. Ele só não tinha o motor. E Rotax sempre foi muito caro, muito difícil de conseguir, sempre os mesmos problemas que nós temos até hoje, né? Isso há mais de 30 anos atrás. Aí nós pegamos, o Zé Eduardo achou um ultraleve andorinha caído com um motor 503. Foi lá, comprou do cara tudo. E na época o carrinho era feito inteiro com alumínio aeronáutico. Hoje a gente sabe que não precisa, né? Daí nós pegamos, o Eduardo comprou o ultraleve, falou, ó, pega os canos do meu ultraleve, os parafusos, que era tudo aeronáutico, para fazer o seu, né? Eu já estava louco, fiquei doido, né? Tinha vendido todos os meus aeromodelos, anunciado no primeira mão, não sei quem lembra do primeira mão, anunciado no primeira mão para começar a fazer meu trike. Aí vendi todos os meus aeromodelos e comprei a minha asa com magrão, que era o que fazia a asa. Beleza. O Luizinho entregou o carrinho do Zé Eduardo. Aí eu comecei a copiar e usar o material do andorinha caído. Fiz um trike com 2 maços, a gente não sabia de um monte de coisa, né? E vamos fazendo. Acabei o trike, tudo aí, chegou na hora do motor. Aí a coisa danou-se. Se o Rotax é caro hoje, eu garanto para vocês que naquela época era mais caro ainda. Tinha Rotax, tinha Kuyuna, tinha Kawasaki, mas o que melhor atendia era o Rotax.
E nesse meio de campo eu comecei a me entrar muito na aviação instrumental e vi o Cabeça, que estava voando com os Fênix, com motor 1600, né? Daí eu comecei a estudar sobre o motor e vi que ele voava em giro, voava em um monte de coisa, né? Aí eu falei, pô, deve dar para colocar no trike. Só que naquela época a gente não sabia quanta asa suportava, não sabia nada. É tudo na loucura. Aí eu peguei, comprei o manual da Volkswagen, falei, eu vou fazer meu primeiro motor. Comprei um motor fundido, mandei retificar, fiz a montagem dele, tudo direitinho. Primeiro eu montei com dupla carburação, não sabia acertar, era um encrenca para pegar. Daí mudei para monocarburado. Aí ficou um perfeito, era tudo na mão. Pegava, estava acertando, tal, montamos, acertando, e faz uma coisa, e faz outra, o carrinho ficou pronto. E nesse meio de campo, me desculpa, o Zé Eduardo estava fazendo aula com o Luiz da Ícaros. Aí passou, ele solou. 2 finais de semana depois, ele começou a me dar aula. Olha a cabeça como era antigamente. Ele começou a me dar aula de voo, né? E vai. Devo ter feito umas 5, 6 horas de voo com ele. Nesse meio de campo eu fiquei de férias. Meu pai morava do lado do aeroclube da Praia Grande. Meu trike pronto, já com hélice, com tudo. Peguei e levei meu trike lá para baixo, né? Uma coisa que eu não aconselho ninguém fazer, essa experiência é minha. Não é para ninguém fazer, pelo amor de Deus. Levei meu trike lá para baixo. Aí comecei a correr pista. Andava para lá, até que uma hora você tá andando, dá um empurrãozinho na asa, a biquília saiu do chão. Eu falei, opa, ele voa. E vai. Até que uma hora ele saiu com tudo, eu me assustei, puxei ele forte, ele tortou até as rodas. Aí beleza, peguei, desentortei, alinhei, e nessa eu estava de férias, eu comecei a usar a pista lá, horário que não tinha muita gente, ficava usando. Aí até que uma hora eu estou voando a pista inteira meio metro do chão. Meio metro, 1 metro. Fui pegando a mão dele, né? Eu já sabia voar lá em cima, não sabia a aproximação, não sabia voar embaixo. Fui pegando a mão dele e tudo, e voava a pista inteira. Pousava, a pista inteira. Até que uma hora eu estou voando, era um meio-dia, no meio da pista, um pouquinho mais do que o meio, eu peguei uma lufada de baixo para cima, que me jogou uns 5, 6 metros para cima. A hora que me jogou a isso, a pista estava acabando já. Aí foi, meteu o pé e saiu voando. Beleza, saiu voando, né? Saiu voando, aí eu falei, como é que eu vou pousar isso? Como é que eu vou colocar isso no chão? Eu mal sabia fazer uma aproximação. Aí vim, fiz uma passagem na altura do hangar, fui abaixando cada passagem, abaixando cada passagem, abaixando. Sempre uma remetida e abaixava, Até uma hora que eu estava voando a meio metro do chão. Foi só tirar o pé do acelerador e foi um dos melhores pousos da minha vida. Aí foi aquela festa, né? Mal eles sabiam que eu decolei sem querer, né? Então foi assim que a minha vida começou na aviação experimental. E já vai para mais de 30 anos, com um monte de motores voando, graças a Deus. E é uma coisa que eu pretendo fazer até morrer. Eu quero morrer fazendo isso aqui. Porque é muito prazeroso para mim, desafiador, uma coisa muito legal. É uma coisa muito séria, mas que te ensina muito e para mim é muito prazeroso. E muito desafiante. Então foi desse jeito que o Santiago entrou na aviação experimental. Boa tarde, patriotas.